A nossa casa é uma umbanda traçada, nós trazemos os conceitos da santidade Cabula e Calundu, e a nossa umbanda é uma umbanda iniciática. Gente, hoje é uma festiva, como todas que nós fazemos, né, para todos os nossos orixás, mas é muito importante para o humano, para nós, homós de orixás, filhos de orixás. Porque nós estamos homenageando dois orixás, Nanã e Omolu ou Baluayê. Eu prefiro chamar Choponã, porque Choponã a gente vai englobar Jagum, Omolu, Baluayê, enfim, as qualidades desse orixá. Que tem realmente uma ligação muito grande com o Orum e com o Ayê. Não que os outros orixás não tenham, mas vou começar falando de Nanã para que nós entendamos o seguinte: o princípio básico de Nanã, que é a lama, que é o barro, que ela oferece para Oxalá, para o Batalá, para nos moldar, para nos esculpir. Depois de Oxalá ter feito várias tentativas com vários materiais para moldar o ser humano, porque Oxalá está ligado à criação do ser humano, não está ligado à criação da terra, tá? O orixá que está mais ligado à ligação da terra é Exu. Então, depois de várias tentativas, ele recorre a Nanã, ele vai a Orumilá e lá ele indica: você tem a pessoa junto de você que pode fazer isso. Faz de forma bem sucinta. E Nanã dá o seu barro, né? Fala o termo empresta, não empresta, dá o seu barro, e assim Oxalá consegue nos moldar, nos esculpir como seres humanos. Então, olha a importância desse orixá. Porque as pessoas falam assim: Nanã é orixá da sabedoria. É muito mais que isso. Nanã também é a orixá que tem muitas questões ligadas a poções magísticas. É uma orixá que é muito consultada para serem feitos ebós, para que as pessoas tenham determinadas situações de caminhos aqui no Ayê. Aí a gente vai falar pessoas que estão, por exemplo, eu estou fazendo eu vou prestar um concurso público. Eu preciso estudar e preciso que aquilo que eu estou aprendendo adentre o meu ori e na hora da prova eu me lembre para aplicar. Porque as pessoas todas têm suas ansiedades, ficam nervosos, sabem o assunto, mas na hora não conseguem aplicar. Muitas pessoas que estão aqui já devem ter passado por isso. É a ela que eu vou recorrer. Se eu tenho essa dificuldade de, quando eu vou prestar aquela prova, fazer aquele vestibular ou qualquer coisa do tipo, eu vou recorrer a ela. Eu tentei a primeira vez, não consegui a segunda. Quem é macumbeiro vai buscar sim um jogo para identificar qual é aquele problema e automaticamente o Babalorixá e a Lorixá vai recomendar um ebó para Nanã. Porque eu preciso fixar aquilo que eu aprendo. Ela não vai fazer a prova pela gente, tá? Eu vou fazer o ebó, vou ficar em casa, vou descansar, vou pro show, vou pra festa, vou pro futebol. E tá na hora da prova eu vou lá e faço, que Nanã vai botar tudo na minha cabeça. Esqueçam essa maluquice que não vai funcionar. Vocês vão fazer o ebó e obviamente você precisa fazer a sua parte. Preciso estudar, preciso realmente ser uma pessoa aplicada, né? Abrir mão de algumas coisas das mazelas da terra para poder eu estar ali, fazer aquela prova e ter sucesso. Então esse é o conceito, uma das coisas importantes. Eu poderia citar inúmeras aqui, a gente vai varar o dia. Situações em que Nanã tem uma importância muito grande na nossa vida, né? No nosso caminho. Então, assim, muitas pessoas às vezes, né, tem assim: não é uma festiva de Nanã, não vou lá não. É a festiva de Omolu, não vou lá não. Cuidado. Quando a gente que é macumbeiro, nós vamos preterir um orixá a outro, nós estamos fadados a perdermos o axé importante daquele orixá. Gente, cada orixá tem o seu axé, cada orixá tem o seu poder para que nós, réis humanos, né, recorramos a eles de acordo com aquele contexto, de acordo com aquela situação. Eu vou dar um exemplo muito grande, porque todo mundo aqui, vamos dizer, se fosse a festiva de Ogum, por exemplo, muita gente, lota, tal. Hoje para mim estou surpreso, né? Então, tá razoável o número de pessoas em sendo uma festiva e nós juntamos as duas também por conta disso.
E aí as pessoas, não, porque eu vou lá, porque eu vou pedir trabalho, eu vou pedir movimento para minha vida, trabalho, beleza. Mas sem a sabedoria de nanã não adianta nada. Não adianta eu buscar, porque eu vou fazer uma entrevista de trabalho e tem lá uma prova escrita naquela entrevista, vamos dizer que tenha alguma situação daquela e eu não sei aplicar. Eu não sei fazer. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente cultua orixá. Eu, particularmente aqui, os meus filhos sabem, toda quinta-feira, quando é dia de Oxóssi, eu posto um monte de coisa de Oxóssi, porque é o meu orixá de caminho. Obviamente é Paulo, aí né, o sacerdote é Paulo, fazendo homenagem. É natural que cada um faça uma homenagem naquele dia que a gente aqui no Brasil, né, tomou a quinta-feira como esse dia para Oxóssi. Obviamente eu vou fazer, mas eu não tenho distinção alguma entre Oxóssi, Oxum, que é meu juntó, o Baluayê, que é meu desjuntó, o Batalá, Ogum, Oiá, Xongô. Eu faço aqui para todos eles com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Então a gente precisa entender, cultuar o orixá dentro de um contexto. Vocês imaginem que em terras iorubá existem catalogados, 400, vamos falar 401, vamos falar 423, 412, mas são mais de 400 orixás em terras iorubás. Só para vocês terem noção do que a gente aqui hoje no Brasil faz cultuar aqui 16, alguns 17, 18, quem cultua Otim vai colocar ali uma pessoa ou outra, mas a base aqui mais ou menos são 16 orixás. Então vocês têm uma noção do que é, cada orixá desse tem uma importância, tem uma axé na nossa vida. E como tal, nós precisamos entender esse caminho para que nós, a partir do momento que se entende como macumbeiro, bom, eu sou de Umbanda, eu sou de Candomblé, eu sou do Terecô, eu sou do Tambor de Mina, eu sou do Catimbó, enfim. Todas as religiões de matriz afrodiaspóricas, nós precisamos entender como cultuar. A gente precisa entender que não adianta eu cultuar um só. Não adianta eu recorrer a um só. Não adianta eu recorrer somente àquele orixá. Tem situações que aquele orixá não tem um axé, um poder, ao ponto de poder me ajudar. Eu vou recorrer a outros. Então, agora mesmo, no começo do ano, eu fiz um jogo com o meu babalau de Fá e eu precisei fazer ebó para Oiá. Não tem um Oiá no meu caminho. Mas a necessidade no meu jogo era fazer um ebó para Oiá. E deu certo, super funcionou, e o caminho era aquele mesmo. E eu sendo uma pessoa que cuido, faço ebó sempre o tempo todo, estou aqui cuidando de tudo. Então a gente precisa entender essas questões dentro do contexto ritualístico do orixá. Falar, gente, de Soponã, falar de Omolu, de Obaluayê, é falar, primeiro, a gente precisa quebrar um mito. Eu vou botar meu joelho no chão e pedir saúde para o Omolu. Não peça, porque não é o caminho dele. O caminho dele é cura. Ou seja, eu estou doente, eu vou recorrer a ele. Aqui, gente, segunda-feira mesmo, eu tenho 13 deburus para fazer de pessoas que estão com problemas de saúde. Eu vou ao quarto dele e vou fazer deburu, que é uma iguaria que nós fazemos direcionado para pessoas que estão doentes. Então, assim, não é o correto eu pedir saúde para o Omolu. Eu tenho que pedir proteção a ele contra as doenças. Pedir a ele que a doença não venha até mim. Que o Adiogum da doença, a doença é um Adiogum que nós seres humanos temos na Terra. A doença, a morte, a falta de dinheiro, a falta de amor, tudo é Adiogum. Tudo são as nossas adversidades. Nossos adversários, perdão. Então o que acontece? A gente precisa entender esse contexto para na hora que saber pedir. Eu quero saúde, eu vou conversar com quem? Ossain, Obatalá, que é Oxalá, e Emojá. Sim, em alguns momentos eu posso pedir saúde para esse orixá. Mas para o Omolu eu não peço saúde. Para o Baloê eu não peço saúde. Eu peço a ele que me fortaleça, traga seu axé para a minha vida contra as doenças. Ou se eu estou com alguma comorbidade, estou com alguma enfermidade, é com ele que eu vou me reportar. Então, o que é muito conhecido, todo mundo aqui já conhece isso, né? É o termo Obaluayê, né? O rei senhor da terra. Tem gente que vai dizer, o senhor está na terra, mas não é. O rei senhor da terra. Por que tem esse termo? Porque a terra
tudo que a gente pisa aqui na terra, existe uma licença. É como se a gente pagasse um pedágio, né? Vou usar um termo bem assim, para transitar na terra por conta de Omolu. Porque é o orixá da vida e da morte. Ele é o orixá que faz esse transporte, né, entre a vida e a morte. Por este motivo, alguém está num leito de hospital, alguém está com uma enfermidade muito grande, com um problema, e existe uma chance desta pessoa se recuperar, nós vamos fazer ebós para Omolu. Nós vamos fazer ebós para Obaluayê. Aquela pessoa melhorou, aquela pessoa está no estado mais bacana, a gente vai fazer para Ibeji, que é a vida, que é o renascimento. Então a gente entende dessa forma como é importante cada orixá na nossa vida. Fosse assim, Olodumare não criaria tantos Imolés e Irumolés para nos acompanhar, né? Era somente ele, ponto, e acabou. O Exu dividido em várias partículas, né? O Exu se parte em várias partes e isso. Então a gente precisa entender a importância, gente. Quando a gente vai para uma festiva, não tem atendimento, não vai ter passe, eu não vou conversar com a entidade, mas vocês não têm noção o axé que vocês vão receber a partir do momento que a Yangalô nos permitir tocar os atabaques, que os toques começarem, que as músicas, vou chamar de música, fica mais fácil para vocês, a invocação aos orixás, ao qual é feita aqui, a forma como nós vamos pegar a flor do velho, que é a pipoca, e distribuir a partir do momento que ele chegar, vocês vão entender a importância. Nanã pela mesma forma. Então eu vou estar pedindo a Nanã que me dê mais sabedoria, que eu seja uma pessoa sábia na minha vida. Gente, todos nós precisamos ser sábios em algum momento da vida da gente, no contexto familiar, no contexto profissional, na minha lida durante o dia. Aqui, a pessoa que é motor de aplicativo, tem que aplicar sabedoria o tempo inteiro, porque toda hora está pegando uma pessoa de uma forma, de um jeito, com uma personalidade, né? Então você precisa entender o que é isso, o que é essa sabedoria, né? Trazer essa tranquilidade de lidar com as situações, porque assim a gente não vai ficar fora dos problemas, vão acontecer na vida da gente, que nós estamos no Aie. Quando você pega seu ori na mão de Adialá, que você vem para a Terra, você vem já com os problemas também, você vem com os de alguns. A questão é como eu lido com isso, né? É bom para Nanã também, assim como o Orumilá, que é paciência, né? Para a pessoa ter, além da sabedoria, ter paciência para lidar com a situação, né? Às vezes a gente coloca os pés pelas mãos. Quantas pessoas que às vezes perderam um emprego, perderam um trabalho bom, por causa de um momento de, né, de desatino e xingou lá a pessoa que perturbava. Gente, a gente vai fazer outras coisas para acalmar aquela pessoa, apaziguar aquela pessoa com a gente, apaziguar aquela pessoa e não perder o emprego, porque às vezes você tinha um salário Z, aí você sai e vai ganhar um salário O. Entendeu? Então a gente às vezes precisa entender esse contexto por conta disso. Então você entende o orixá? Sim. É dessa forma que a gente entende o orixá. Quando a gente recorre ao orixá, é para trazer aquilo que a gente não tem. Não é? A gente não tem aquele axé, a gente não tem aquela qualidade, ou aquela situação que eu preciso ter. Eu recorro ao orixá para fazer ebó. E óbvio, sem mudança de comportamento, toda hora eu falo aqui aos meus filhos, sem mudança de comportamento, esqueça, nem faça ebó. Nem faça ebó. Tem que haver sim uma predisposição de mudança de comportamento de você, da gente, para o orixá entender que aquela pessoa é merecedora daquele axé. Vou usar o termo merecer, não gosto de coisa de merecimento não, que para mim todo mundo merece tudo. Mas é uma forma de falar. Então, entendam orixá de A a Z. Não escolham orixás para cultuar. Porque eu ouvi de um velho sábio, né, meu tata, meu avô de santo, e ele falava essa frase, eu falo para meus filhos, ele já sabe de qual é salteada a frase que eu vou falar aqui, todos eles. Orixá é para todos, mas nem... Não foi ensaiado, tá? Orixá é para todos, mas nem todos vão ser para orixá. Existe um abismo muito grande. Eu ser de orixá é uma coisa, eu estar
Eu estar para o orixá é outra totalmente diferente, né? Então, a gente precisa entender isso. Eu estou no momento, o único que está o tempo todo é Deus. Ele está o tempo todo. Mas nós vamos estar naquele momento, naquele momento que eu preciso ali, aí eu estou ali com o orixá e depois está tudo certo, tranquilo. Eu peço 10 coisas do orixá, resolve 8, 2 não resolveu, o orixá não presta mais. Aí eu fiz oferenda para o meu orixá, riei, fiz tudo e tal, e eu perdi o emprego amanhã, mas de repente entenda que o orixá tirou aquele emprego que ia não prestar mais para você, para te sacudir, aí você daqui a 3 meses arruma um melhor. Eu falei, caramba. Mas não, tem gente que vai lá, chuta o zibá todo, aí pega o zibá, joga na rua, né? O filho de Santa hoje me mostrou a foto. Eu fico com um sentimento danado. 2 ibás, um ibá de Exu Tranca-Ruas e um ibá de Ogum Choroquê, que é uma tratativa muito do candomblé nosso. Cultuar, né? O orixá Choroquê. E tá lá o assentamento bonitinho, tá a pessoa não quebrando nada, mas largou lá. É por isso que eu tenho uma preocupação muito grande. As pessoas me procuram aqui, como é que faz para se iniciar, para ser filho da casa? Vamos com calma. Eu falei no Océ hoje de manhã, falei na cozinha, não foi, filha? Rafa? Estava falando sobre isso ali, lá embaixo. Sobre essa questão da gente ser de orixá e cultuar orixá. Então eu estou ficando cada vez mais seletivo com isso. Né? Eu cometi erros lá atrás, né? Da pessoa estar ali naquele momento, com aquela agonia de querer ser do orixá, e hoje não. Hoje eu realmente estou seletivo para isso. Eu vou observar bem, quando eu falo isso é ser iniciático, tá? Entrar para a corrente do terreiro é outra história, porque se entrar para a corrente do terreiro não tem nenhum tipo de responsabilidade, porque eu não gosto do termo obrigação, né? Mas quando você se deita, você passa preceito, passa os dias recolhidos aqui, com todo o preceito que a gente vai, que é segredo da casa, não vou falar aqui por rede social, passa por todos os preceitos, aí recebe os ibás do orixá, assentamento, tudo jeitinho certinho, aí você depois, no meio do caminho, entende, pô, não era isso que eu queria. É ruim para a pessoa, é ruim para mim, é ruim para o orixá, e nada contra, não tenho nada contra a pessoa que de repente entendeu que não era aquele momento. Eu também errei, eu também reconheço que eu errei aí, né? Porque eu preciso realmente entender. O que é que você entende em ser de orixá? Você vai se recolher, você vai receber ibá, você vai receber alguns implementos no seu ori, e você vai realmente seguir isso adiante, você vai cultuar mesmo, você vai bater cabeça por orixá mesmo, você vai estar aqui no mínimo de 15 em 15 para fazer o sem orixá, vai estar disposto a 4 horas da manhã, estar no quarto de orixá, fazendo preceito, fazendo coisa. Então eu agora faço assim, estou chamando as pessoas e converso, olha, é assim, 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 assim que funciona, ok? Saiu no seu jogo a probabilidade de você se iniciar, mas ninguém é obrigado, que é um outro erro. Você precisa, você não está morrendo. Porque a única forma que a pessoa precisa fazer um orixá com urgência urgentíssima é com relação à saúde. Aquilo está indo a pessoa com problemas sérios mesmo, que não tem jeito, assim, a gente faz o orixá da pessoa para aquele específico ali, ponto, acabou. Fora isso, é a gente. Eu quero seguir o orixá e ponto. Essa história de que fui pro jogo e no jogo eu tenho que, não tem nada. Não tem que nada. Mas se não fizer, não vai acontecer nada. Que eu falo toda hora aqui. Aí não, se você não fizer o santo, seu pai morrer, sua mãe vai morrer, seu primo, seu tio, a pessoa não morre não, porque tem que pagar o equé. Não mata a pessoa, mas todo mundo que está ao redor morre. Vai morrer todo mundo, até o cachorro vai morrer, não sei quem vai morrer, todo mundo vai morrer. Quer dizer, então são coisas que a gente precisa entender e respeitar. E ficam retados comigo que eu falo isso, mas eu falo mesmo. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu estou aqui também para abrir os olhos das pessoas do que é orixá. Esse, para mim, é a minha maior função como sacerdote. Explicar às pessoas que orixá não é um brinquedinho, não é uma moda, né? Para eu andar no shopping cheio de guia no pescoço, parecendo que eu estou indo para o Bugande, certo? Não é isso, orixá não é isso. Orixá é algo muito sério, gente. Muito sério. Certo? Quase sempre, eu não sei o que é acordar 7 horas da manhã. É 3 horas. É 2h30. É 4. 4 quando é 4 da tarde. Entendeu? Então vocês entendem o que é orixá. Orixá é algo que realmente precisa ter muito cuidado. Aí tem um bocado de aventureiro aí pegando as pessoas. Você vai, vamos lá, tá tudo certo, tá tudo lindo e maravilhoso. Vamos ali, a gente compra um bode, calça os bodes, pega bicho, então não faz. Eu brinco todo dia, que matar galinha minha avó fazia todo dia com 100 anos de idade.
e era testemunho de Jeová. Ela não comia, ela fazia para os netos, para todo mundo comer, mas ela não fazia, ela não comia. Acredite quem quiser. Então isso não é, a questão não é essa. Isso aí todo mundo faz. Agora fazer Oriki, Oru, saber como é que o orixá responde, perguntar ao orixá em Obi como é que o orixá está respondendo ou não, é isso mesmo, você quer, tá certo, isso é para caminho, aí é onde se separa os pequenos dos grandes, no sentido de grande e pequeno, de respeito, não é de uma outra, nem de conhecimento, é de respeito àquilo ali. Excelente festivo a todos, gente. Saravá Umbanda, Quero, Queodel, Bacirê.